Olá, bem-vindos à nossa análise. Olha, há séculos que milhões de cristãos ao redor do mundo recitam uma frase bem conhecida, parte de um dos credos mais antigos da fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas vamos parar um pouco para pensar. O que exatamente significa confessar que Jesus é o único Filho de Deus? O que quer dizer que o Deus da Bíblia tem um filho? Com certeza não pode ser no mesmo sentido que um pai humano fala sobre seu filho biológico, né? E para complicar um pouco, quando a gente abre as Escrituras, a gente encontra um monte de gente sendo chamada de filhos de Deus. Anjos, Adão, a nação de Israel, o rei Salomão. Então, como é que a filiação de Jesus se diferencia de todas essas outras? O que a torna tão única? O objetivo aqui hoje é mergulhar fundo nessa questão. Usando como base a sólida análise do acadêmico D.A. Carson, nós vamos desvendar as camadas de significado por trás desse título. Vamos explorar o contexto cultural, os vários usos na Bíblia e, claro, focar na singularidade da filiação de Jesus. E olha, isso não é só uma curiosidade teológica, não. Entender o título Filho de Deus é fundamental para a cristologia, para a doutrina da Trindade e tem implicações bem diretas em como se entende a revelação de Deus, a salvação e até o diálogo entre religiões no nosso mundo de hoje. Então, vamos nos preparar para essa jornada textual e teológica. Vamos começar. A nossa jornada hoje está dividida em 6 partes, ok? Primeiro, a gente vai entender o conceito de filho na cultura bíblica. Depois, vamos dar uma olhada em quem mais a Bíblia chama de filhos de Deus. Na terceira parte, o foco vai ser total nas 4 dimensões da filiação única de Jesus. E aí, nas sessões 4 e 5, vamos fazer uma análise bem detalhada de 2 passagens cruciais, Hebreus capítulo 1 e João capítulo 5. E para fechar, vamos concluir com as implicações de tudo isso. Muito bem, vamos lá. Para a gente realmente entender o que a Bíblia quer dizer quando chama Jesus de Filho de Deus, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. Precisamos entender o que a palavra filho significava lá no mundo antigo, no contexto em que a Bíblia foi escrita. A nossa mentalidade de hoje, sabe, muito influenciada pela ciência, pensa logo em filiação em termos biológicos, de DNA. Mas, no mundo bíblico, a coisa era muito mais ampla e funcional. Pensa só. No mundo pré-industrial do Antigo Oriente, a identidade, a profissão, até o caráter de uma pessoa, tudo isso era profundamente moldado pelo pai. Era muito raro um filho seguir uma carreira diferente da do pai. Se o pai era agricultor, o filho se tornava agricultor. Se era carpinteiro, o filho se tornava carpinteiro. Jesus mesmo era conhecido como o filho do carpinteiro. O pai não gerava o filho só biologicamente, mas podemos dizer funcionalmente também. O filho tirava sua identidade, sua formação, seu lugar na sociedade, tudo direto do pai. E era uma via de mão única. O filho imita o pai, aprende com o pai e representa o pai. E esse ponto é absolutamente crucial. A filiação era muito mais do que genes. Ela definia a vocação, a identidade, o lugar na cultura. O filho era, na prática, a expressão funcional do pai. Essa dinâmica social, claro, influenciou profundamente a linguagem hebraica. O resultado, a Bíblia está cheia de expressões do tipo filho de X, onde X não é um pai biológico, mas uma qualidade, um conceito, um grupo. Nesses casos, a expressão filho de quer dizer que a pessoa compartilha as características daquele X, que a identidade dela é definida por aquilo. É como se ela pertencesse à família de X. Vamos ver uns exemplos bem marcantes. Uma das expressões mais fortes é filho de Belial. Belial não era o nome de uma pessoa. A palavra hebraica pode significar inutilidade ou perversidade. Ou seja, um filho de Belial não era filho biológico de alguém com esse nome, mas sim uma pessoa com caráter e uma conduta tão perversos, tão inúteis, que ela era identificada com a própria perversidade. Olha só essa tabela. Chamar alguém de filho de Belial, como nos exemplos de Deuteronômio ou 1 Samuel, era um jeito bem radical de dizer que a identidade fundamental daquela pessoa vinha da maldade. Ela pertencia à família da perversidade. Não tinha a ver com um pai biológico, mas com a fonte do caráter daquela pessoa. E essa mesma lógica se aplica a dezenas de outras expressões na Bíblia que muitas vezes passam despercebidas nas nossas traduções modernas, que geralmente já interpretam a metáfora em vez de traduzir literalmente. A flexibilidade desse conceito é impressionante, não é? Ser filho de alguma coisa significa pertencer àquela esfera, ser caracterizado por ela, tirar sua identidade dela. Os filhos da aflição, por exemplo, não são gerados biologicamente pela aflição, mas a vida deles é marcada por ela, definida por essa condição. Uma flecha ser filha do arco, isso ilustra o ponto de forma brilhante. Ela é gerada funcionalmente e impulsionada por ele. E a relação entre filho e X pode variar bastante. Mas o princípio por trás é sempre o mesmo.
Entender isso é a chave. Quando a Bíblia fala de filiação, principalmente nesse sentido metafórico, ela está falando de origem, identidade, caráter e função. Um filho de verdade é aquele que reflete perfeitamente a identidade e a vontade do Pai. É com essa mentalidade que a gente precisa se aproximar do título Filho de Deus. Então, para resumir esta primeira sessão, a mentalidade bíblica sobre filiação vai muito além da nossa compreensão moderna. Não é só sobre biologia, mas fundamentalmente sobre identidade e função. O filho é quem representa e age em nome do pai. Guardar esse princípio é essencial porque é ele que vai iluminar o uso da expressão Filho de Deus em toda a Escritura, que é o que a gente vai ver agora. Ok, agora que a gente já estabeleceu esse pano de fundo cultural e linguístico, podemos investigar diretamente como a expressão Filho de Deus é usada. E o primeiro ponto que talvez surpreenda muita gente é que na Bíblia esse título não é exclusivo de Jesus. Vários seres e grupos são chamados de filhos de Deus, cada um com um significado bem específico. Vamos explorar os principais casos. No Antigo Testamento, o título Filho de Deus é aplicado a vários grupos. Ele pode se referir a seres celestiais, como lá em Jó, ao primeiro homem, Adão, como filho por criação direta, e ao povo da aliança de Deus, tanto a nação inteira quanto os indivíduos. Em cada um desses casos, a ideia central é a de uma relação especial, de uma origem divina e de uma responsabilidade de representar Deus no mundo. Mas tem um caso que é particularmente importante e que vai servir de ponte para a filiação de Jesus, um caso com um peso messiânico bem significativo. De todos esses exemplos, o mais significativo para a nossa questão aqui é, sem dúvida, a filiação do rei davídico. Essa ideia nasce da aliança que Deus faz com Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Ali, Deus promete uma dinastia e diz sobre o herdeiro de Davi, Salomão: eu serei seu pai e ele será meu filho. Essa declaração se torna a base para uma expectativa messiânica que vai atravessar todo o Antigo Testamento. Ela estabelece um padrão, um tipo de filiação real que aguarda seu cumprimento perfeito. Essa filiação é, portanto, monárquica e funcional. O rei é filho porque, no momento da sua coroação, ele assume a identidade e a função do rei celestial. Ele tem que reinar como Deus reina, com justiça, com retidão, com fidelidade à aliança. Essa ideia cria uma trajetória, uma expectativa que percorre todo o Antigo Testamento. A esperança de um rei davídico ideal, um filho perfeito que finalmente cumpriria esse chamado plenamente. E no Novo Testamento, essa linguagem de filiação é estendida para os que creem em Jesus, mas com um detalhe importante. O apóstolo Paulo descreve essas pessoas como filhos por adoção, como a gente vê em Romanos 8,15, fazendo uma distinção clara entre essa filiação e a filiação única de Jesus. Fica claro, então, que o título Filho de Deus não surge do nada no Novo Testamento. Ele tem uma história riquíssima de uso, que vai desde seres celestiais até o povo da aliança e, de forma crucial, o rei messiânico. Cada um desses usos constrói um pano de fundo que nos ajuda a apreciar a profundidade e a singularidade da afirmação de que Jesus é, de uma forma que transcende todas as outras, o Filho de Deus. E é para essa filiação única que a gente se volta agora. Depois de explorar os diversos usos do termo Filho de Deus, chegamos ao coração da nossa análise. De que maneiras o Novo Testamento aplica esse título a Jesus e o que o torna único? D.A. Carson identifica 4 categorias principais, ou dimensões, que revelam a profundidade dessa confissão. E elas não se excluem, muito pelo contrário, elas se sobrepõem e uma enriquece a outra. Vamos analisar cada uma dessas dimensões. A primeira é a mais geral e inclusiva. Em todo o Novo Testamento, chamar Jesus de Filho de Deus é a confissão fundamental da fé, é afirmar a identidade e a autoridade singulares dele. A segunda dimensão, a de rei davídico, é crucial. Ela conecta Jesus diretamente às esperanças do Antigo Testamento. Quando Natanael confessa lá em João 1,49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel, ele está juntando esses dois títulos. A filiação de Jesus significa que ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi, exatamente como a promessa do anjo a Maria deixa bem claro. Essa promessa do anjo Gabriel a Maria, citada em Lucas, conecta diretamente o título Filho do Altíssimo com o trono de Davi. Ser filho, nesse contexto, é ser o rei messiânico prometido cujo reino não terá fim. É o cumprimento daquela trajetória que começou séculos antes na aliança davídica. Mas a filiação de Jesus vai ainda mais longe. A terceira dimensão é a de Jesus como o Israel definitivo.
Mateus, por exemplo, aplica a profecia de Oséias sobre a nação de Israel: do Egito chamei o meu filho, diretamente a Jesus. Na sua própria vida, Jesus recapitula a história de Israel, mas onde Israel falhou, ele obedeceu. E isso nos leva à quarta e mais profunda dimensão, a que aponta para a divindade e pré-existência de Jesus. Essas passagens demonstram que a filiação de Jesus não começou no seu nascimento em Belém. Ele é o Filho desde a eternidade, distinto do Pai, mas ao mesmo tempo um com ele em essência e natureza. Ele não se tornou o Filho na encarnação, ele é o Filho eterno que se fez carne. A sua filiação não é adotiva ou funcional como as outras que vimos, mas ontológica, ou seja, diz respeito ao seu próprio ser. Percebemos então que confessar Jesus como Filho de Deus é uma afirmação de proporções gigantescas. Mas como, exatamente, os autores bíblicos constroem esse argumento? Para ver isso em detalhe, vamos analisar duas passagens-chave em profundidade. O primeiro capítulo da Carta aos Hebreus é talvez uma das passagens de cristologia mais densas de todo o Novo Testamento. O autor começa já estabelecendo a supremacia de Jesus. O argumento central do capítulo é que o Filho tornou-se superior aos anjos. E a prova para essa superioridade vem de uma cadeia de citações do Antigo Testamento que o autor usa de uma maneira magistral. Então, o ponto crucial é este. O autor cita duas passagens fundamentais, Salmo 2, verso 7 e 2 Samuel 7, verso 14. Como a gente já viu, as duas se referem originalmente ao rei davídico. A chave para entender a aplicação a Jesus está no que a gente chama de tipologia davídica. O autor de Hebreus não vê esses versículos como textos isolados, mas como parte de uma promessa que vai crescendo, uma trajetória que só encontra seu cumprimento final e perfeito em Jesus, o supremo rei davídico. Os anjos são servos. Jesus é o Filho Rei. Mas o argumento não para por aí, ele vai muito além. Essa citação do Salmo 45 é absolutamente impressionante. No Salmo original, um salmista se dirige ao rei davídico humano e o chama de Deus, Elohim. No contexto original, isso é provavelmente uma hipérbole, um jeito de exaltar o rei como representante divino na terra. Só que quando o autor de Hebreus aplica essas palavras a Jesus, ele faz isso depois de já ter estabelecido nos primeiros versículos que Jesus é o criador pré-existente do universo. Portanto, para Jesus, o título Deus não é uma hipérbole poética, é uma afirmação da sua verdadeira natureza ontológica. Hebreus 1, portanto, integra de forma magistral as dimensões messiânica e divina da filiação de Jesus. Ele é superior aos anjos não só porque é o rei prometido, o Messias, mas porque ele é o rei divino. Sua filiação não é só uma questão de papel ou função, mas de ser. O autor de Hebreus pega a linguagem da realeza davídica e a eleva ao seu significado último e final em Cristo. Hebreus 1 nos mostra como os primeiros cristãos viram em Jesus o ápice da revelação, um rei messiânico que é em sua própria natureza divino. Agora vamos ver como o próprio Jesus articula essa filiação única no Evangelho de João. Nossa segunda análise exegética nos leva a uma controvérsia em João, capítulo 5. O cenário é uma cura que Jesus realiza num sábado. As autoridades judaicas o confrontam não só pela cura, mas pelo fato de o homem curado estar carregando sua maca, o que era considerado trabalho. A defesa de Jesus é o que transforma o debate sobre a lei do sábado em uma profunda declaração cristológica. Essa frase é uma bomba teológica. Na discussão rabínica da época se debatia se Deus trabalhava no sábado ao sustentar o universo. Jesus entra nesse debate, mas faz algo radical. Ao chamar Deus de meu Pai, de um jeito tão íntimo e justificar seu próprio trabalho com base no trabalho contínuo do Pai, Jesus está se colocando no mesmo nível de Deus, com as mesmas prerrogativas. A reação dos seus oponentes mostra que eles entenderam perfeitamente a implicação. Ele estava fazendo-se igual a Deus. O que vem a seguir é a defesa de Jesus, onde ele explica a natureza da sua igualdade, descrevendo uma relação de unidade e distinção perfeita. Jesus descreve uma dinâmica fascinante. Ele é funcionalmente subordinado ao Pai, afirmando que não age por conta própria, o que evita a acusação de ser um segundo centro de poder, um segundo Deus. Só que essa subordinação não implica inferioridade de natureza. Pelo contrário, ela é a base para uma ação perfeitamente unificada. O Filho faz exatamente tudo o que o Pai faz. Ele possui as prerrogativas divinas de dar vida e de julgar, e a honra devida a ele é a mesma honra devida ao Pai. Não honrar o Filho é não honrar o Pai. O clímax do argumento está no versículo 26.
Essa é uma das afirmações mais profundas sobre a relação pai e filho em toda a Bíblia. Ela aponta para o mistério da Trindade. Dizer que o pai tem vida em si mesmo significa que ele é a fonte de toda a vida, autoexistente. Dizer que o pai concedeu ao filho ter vida em si mesmo não se refere a um evento no tempo, como se o filho não fosse eterno. Pelo contrário, descreve uma relação eterna. O filho é Deus, não como um segundo centro de poder, mas como aquele que eternamente recebe sua vida e ser do pai, compartilhando com ele a mesmíssima e única essência divina. O que a gente vê em João 5 é a autocompreensão de Jesus. Ele não se via apenas como um mensageiro, mas como o Filho divino inseparável do Pai. Essa revelação de dentro do próprio monoteísmo judaico nos leva às conclusões finais do nosso estudo. Em nossa jornada de hoje, a gente desvendou as ricas camadas de significado do título Filho de Deus. Vimos seu significado funcional no mundo antigo, seu uso para anjos, Israel e o rei davídico, e focamos nas 4 dimensões da filiação única de Jesus, messiânica, representativa e fundamentalmente divina e eterna, como articulado em Hebreus 1 e João 5. Então, o que a gente leva de tudo isso? A primeira implicação é que se deve evitar o reducionismo. O título é rico e multifacetado. A segunda é a importância de uma leitura canônica. Entender como as promessas davídicas se desenrolam é crucial. Terceiro, uma compreensão correta da relação pai e filho é o fundamento para uma adoração verdadeira. Adorar a Deus como ele se revelou em seu Filho protege da criação de um Deus à nossa própria imagem. E, finalmente, em um mundo com diversas visões sobre Jesus, ter clareza sobre sua filiação única é vital para a missão cristã. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é, portanto, muito mais do que repetir uma fórmula. É afirmar que nele, o Verbo eterno feito carne, Deus se revelou de forma definitiva e completa. É reconhecer que o Criador do universo entrou em nossa história para nos redimir. Para quem deseja aprofundar o estudo, fica a recomendação, primeiramente, de reler as passagens que analisamos hoje. Depois, explorar os salmos messiânicos que formam a base da argumentação do Novo Testamento. A leitura da obra de D.A. Carson, que fundamentou esta análise, é altamente recomendada. E, por fim, estudar os credos históricos, como o de Nicéia, pode mostrar como a igreja primitiva lutou para articular essas verdades bíblicas. Espero que esta apresentação tenha servido como estímulo para o estudo e a reflexão. Para encerrar, gostaria de deixar algumas perguntas. Fica a reflexão. Se o Filho é a expressão exata do Pai, o que a vida de Jesus ensina sobre o caráter de Deus? De que forma a sua realeza davídica redefine o conceito de poder e submissão? E como a relação que ele descreve com o Pai pode informar a comunicação com Deus? Meditar sobre essas questões pode transformar o conhecimento teológico em uma compreensão mais profunda. Agradeço a atenção e companhia nesta jornada. Até a próxima.